Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Jesus. Nunca, pois, fales de tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Espírito Verdade. 31 de março de 1869. Hippolyte Léon Denisard Rivail. A árvore frondosa do Espiritismo retorna à pátria espiritual, legando-nos seus frutos sazonados. Olá a todos, sejam bem-vindos à reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Nós sempre pedimos que vocês divulguem, né? Compartilhem as nossas reuniões com seus amigos, com seus familiares, e também não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube vai entregar para mais pessoas os conteúdos de nossas reuniões. As nossas reuniões, normalmente, elas são feitas com o estudo de 2 livros alternadamente: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Porém, hoje nós temos um tema muito especial. O nosso tema é Allan Kardec, Missão Cumprida. E quem vai trazer as suas considerações sobre o nosso tema de estudo de hoje será a nossa querida Elisa Hillensheim, integrante do Lar de Teresa. Elisa, suas palavras iniciais. Nós cumprimentamos a todos que estão conosco e esperamos ter alguns minutos de reflexão em conjunto. Muito obrigada, Elisa. Passemos, então, para a nossa leitura da página inicial. Bom espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não disponho. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomará mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Que causas poderiam determinar o meu malogro?
Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez, sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e até de tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sobre os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta inteligência. Faze mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Vamos então para a nossa prece, unindo os nossos pensamentos, levando até o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente, com esse mesmo intuito de esclarecimento, de consolação, de melhor compreensão da nossa doutrina. Nós pedimos que os benfeitores de nossa casa estejam conosco, nos amparando e guiando a nossa querida Elisa, que fará a exposição de hoje. Graças a Deus. Elisa, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Obrigada, Renata. Então, vamos lá. Esse tema, pensando na data de desencarnação de Allan Kardec, o tema que a gente propôs é Allan Kardec, o despertar para a missão. Acho que ouvir este tema, assim como foi colocado, pode até pensar que Kardec despertando para a missão a ser um espírito elevado, com uma passagem de trabalho e sacrifício na Terra em outras encarnações. Como é que ele não tinha a lembrança? Como é que não tinha, ao renascer, que ele estaria, sim, designado pelo Cristo para uma missão especial? Porque, ao pensar assim, com certeza também começamos a imaginar nos espíritos pouco elevados que nós somos,
que nós esquecemos. Nós vemos a Terra em tantas encarnações e, por misericórdia do Pai, nós esquecemos daquilo que já fizemos, dos nossos erros. Às vezes a gente lembra de algumas erguidas no caminho, mas até esquecemos as promessas que nós fizemos. E vamos pensar que é por misericórdia, porque se nós soubéssemos aquilo que nos espera, pelo que nós prometemos, acho que nós iríamos até desistir de fazer. Mas Kardec teve um despertar para a missão, já por 50 anos de idade. Mas como é que foi isso? Por que tão tarde? Vamos nos situar no tempo primeiro? Vamos ver o que aconteceu até antes da vinda dele? Vamos nos situar. É o famoso contexto histórico, né, de que a gente fala muitas vezes. Quem é que dirigia a França ao final do século XVIII? Quem dirigia? Napoleão Bonaparte, um cônsul que havia se elegido cônsul por um golpe de Estado. E ele era chamado o Corso pela população da França. Por que o Corso? É que ele havia nascido na ilha de Córcega, no litoral da França, e lá por 1768, em lutas da França, constantes lutas, a França havia dominado aquela ilha que pertencia à Itália. E a ilha se aproximava muito mais da França do que da Itália. E o menino, Napoleão, nasceu numa ilha montanhosa, lá no Mediterrâneo, com poucos habitantes, mas a cultura era ainda uma cultura italiana, porque era aquilo que restava naquela ilha com os habitantes, a cultura italiana. E, naturalmente, esse menino foi estudar na França, porque já quando ele nasce, ele é encarregado, ele é levado para a França. Mas os historiadores até dizem que com muita dificuldade de falar, pelo acento, pelo sotaque italiano que ele tinha, naturalmente, já que ele não dominava totalmente o francês. Bem, no livro Cartas e Crônicas, que muita gente já conhece, porque no Lar de Teresa, este texto de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, esse texto é muitas vezes lido e comentado no Lar de Teresa. E nesse texto há um esclarecedor encontro de então encarnado Napoleão com os espíritos que orientavam a missão de Napoleão, o encargo de Napoleão naquele tempo. E acontece no dia 31 de dezembro de 1799, acontece então na espiritualidade um encontro memorável. Vamos pensar um pouquinho ainda antes deste 31 de dezembro. De novo, para que a gente se situe um pouco mais. Já falamos que Napoleão chega a cônsul por um golpe de Estado. Chega num momento crucial da França. A França tinha vivido a Revolução Francesa e tinha perdido os seus objetivos. Os objetivos de fraternidade, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. E tinha perdido todos esses ideais no mar de sangue
de violência, de mortes entre a população que não mais conhecia aqueles lemas que haviam sido proposto, aqueles lemas propostos antes de iniciada essa revolução. E o corso, Napoleão, ele, por esse golpe de Estado, se coloca como restaurador da França, então sendo eleito um cônsul. Mas ele se desvirtua dessa missão. Ainda há um livro muito interessante de Hermínio Miranda, que faz um paralelo entre a vida de Napoleão e de Júlio César. César, de Roma, há 800 anos antes de que Napoleão havia renascido. E ele faz um paralelo das conquistas que Caio, Júlio, César, Otávio, aqueles nomes enormes, dos cônsul também, da antiga Roma, e ambos têm a mesma ânsia de poder. Ambos não medem o que fazem. Ambos sacrificam populações, invadem outras culturas. Esse paralelo é muito interessante para se entender até o ímpeto daquele Napoleão por conquistas e para que ele se torne grande, o maior da França, e conquistando os países ao redor. Ora, ele havia renascido e, pelo todo o plano espiritual, havia então projetado, havia renascido para que pudesse congregar os países ao redor da Europa, que estavam todos separados, congregar para a vinda da doutrina espírita, a vinda de Kardec. E como ele ansiava pelo poder, e para isso se encaminhava, nesta reunião, no plano espiritual, em que se encontram, então, grandes espíritos evoluídos, interessados no progresso da humanidade e também encarnados, como Napoleão tinha sido levado através do sono, e dentre aqueles que lá estavam encarnados, estava um professor, Pestalozzi. O que fazia um professor numa reunião tão importante, com cunho político? É que ele receberia, logo depois, anos mais tarde, um menino na sua escola em Yverdon. É que, no dia 3 de outubro de 1804, nasce em Lyon, na França, o menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e é levado para Yverdon como aluno de Pestalozzi. Napoleão, então, recebe as instruções do plano espiritual. Não só instruções, mas muitas advertências. E colocando os espíritos nobres, relembrando a missão que ele tinha, não de conquistas estéreis, de submissão de outros povos, mas de congregar aqueles povos todos em torno do Consolador que viria. E enquanto Napoleão se desvirtuava do planejamento feito pela espiritualidade e que ele havia se comprometido, Hippolyte Léon se torna um modesto mestre-escola em Paris, depois de anos em Verdun, em que aprendera línguas, em que aprendera tantas outras ciências. E em Paris, o professor
é desiludido pelo caminho da educação que a França tomara, o ensino público francês. E é uma outra história, mas o ensino da França naquele momento era quase comandado pela Igreja Católica. E o professor Hippolyte Léon falava na democratização do ensino, não sob uma religião. E por isso mesmo ele escreve um livreto sobre o aperfeiçoamento do ensino público francês. Casa-se ele, mais tarde, com outra professora, Amélie Boudet, fala, então, vários idiomas, e os dois auxiliam estudantes pobres, auxiliam num curso gratuito de química, de física, de biologia, que a gente chamaria hoje de astronomia, e tinha uma vida simples, com dificuldades financeiras, que aconteceram durante esse tempo dele. Neste tempo em que Hippolyte Léon está casado e trabalha pela educação na França, Paris fervilhava. Vem daquele tempo já essa expressão de cidade-luz, porque para lá, para Paris, vieram muitos espíritos que também pelo plano espiritual foram designados para trazerem conhecimentos novos, para trazerem nova visão aos homens. Basta lembrar de Hahnemann, que veio da Alemanha com toda a intenção de modificar a medicina com os conhecimentos de homeopatia que ele havia feito. E vieram pintores, vieram músicos, como Chopin, vieram artistas, que transformaram aquela cidade numa efervescência. Não sei nem o objetivo. Era a efervescência para que se abrissem as mentes das pessoas, dos parisienses e do mundo, para um novo tempo, para a renovação dos pensamentos materialistas que se fixaram na França naquele tempo. Então, esse professor não lembra daquilo que tinha prometido ou tinha se proposto. Ele não lembra. Bem, vamos consultar um momentinho o Livro dos Espíritos para que a gente procure entender um pouco como é que alguém tão estudado, tão consciente, não lembra do seu planejamento. Aí, consultando o Livro dos Espíritos e dizendo um pouco as nossas palavras, para não lermos o livro, quando é que se recobra a plenitude das faculdades intelectuais e morais? Observamos o termo? Plenitude. Porque é claro que insights, até nós, menos evoluídos, temos de vez em quando. E essa pergunta que é feita depois por alguém que se chamava Allan Kardec, essa pergunta vem depois de outras perguntas que foram feitas. E os espíritos dizem mais ou menos assim: o organismo material é grosseiro e enfraquece o exercício das faculdades. É um invólucro material. Nós lembramos de que alguns espíritos comparam, como Emmanuel, compara esse corpo físico grosseiro a um escafandro? Lembramos desse termo? Porque o escafandro, ele vê só de frente, não vê de lado, não vê atrás. Daí a resposta dos espíritos de limitação
das faculdades que o espírito já trouxe de outras vidas, é certo? E que pode ser um obstáculo, esse invólucro pode ser um obstáculo à manifestação do espírito reencarnado. E interessante um termo que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, que é muito, muito esclarecedor. Diz assim que esse corpo nosso é como um vidro muito opaco, que não deixa passar a luz. Mas os espíritos iluminados podem impulsionar o desenvolvimento dos órgãos. Vamos pegar de novo essa comparação? Os espíritos iluminados podem usar com o desenvolvimento dos seus órgãos, pode usar um vidro menos opaco, que possa repassar a luz que ele já tem, os conhecimentos que ele já tem. E aparece, então, aquilo que a gente chama de ideias inatas. Por que ideias inatas? Elas já vieram. E porque pertence ao espírito. É inerente ao espírito que encarnou. É dele, é propriedade já dele as ideias, e essas ideias inatas vêm sem aprendizado, já estão ali. E então impulsionam o conhecimento que já havia em outras existências no espírito que renasce. Então, aos 50 anos, mais ou menos, o professor Hipólito Leodê de Sarrivaia é convidado para umas reuniões que se faziam como diversão. Nós já conhecemos essa história, como diversão Paris, das mesas girantes. Aí um amigo diz, vamos até lá? Olha, as mesas falam com a gente, as mesas respondem. E o espírito racional, de tanto tempo atrás, aquele espírito que já trazia uma carga de conhecimentos e de valores morais, afinal, o Jan Hus, lá da Tchecoslováquia, que tinha sido reitor de universidade, e tinha todo um raciocínio claro, dizia, não, mesa não pode falar, não tem cérebro para falar. E outros termos que nós já conhecemos, não é? Mas ele vai, por curiosidade, ele vai procurar essas mesas girantes. Olha, para que a gente veja um pouco mais depressa, nós escolhemos poucos slides para que a gente lembre daquele tempo em que Kardec ainda, desculpe, o professor Rivai começa a tomar contato com as mesas girantes. Vamos ver, então, pequenos slides. Um primeiro, então. Esse é de um filme que foi feito sobre Kardec. E nesse filme está mostrando como se comportavam os parisienses nessas reuniões das mesas girantes. O filme reproduz muito bem essa parte, nós conhecemos o filme. Vamos ver agora um outro slide. Agora, não mais de um filme, é de uma gravura que foi feita naquela época, essa sessão espírita em salão parisiense, praticando. Olhem só, várias mesas. Que curiosidade devia ter na cabeça daquelas pessoas naquele momento, não é? E muitas dessas sessões eram feitas na casa da senhora Plene Maison. Lembramos bem deste nome, não é? Muitas vezes repetido. E o
professor Rivaio começa a perceber que as respostas que as mesas davam tinham uma linguagem diferente. E mais tarde, através de médiums, não mais pelas mesas, pelas respostas que eram difíceis de serem conectadas, era possível perceber que o conhecimento que as mensagens traziam eram conhecimentos muito maiores do que aqueles das pessoas que ali estavam perguntando, que não tinham tanto raciocínio. Aí apareceram, não foi do nada, médiums. Lembramos das irmãs Julie, Caroline, 14 e 16 anos, adolescentes, que falavam, que transmitiam conhecimentos que elas não poderiam ter. E mais tarde ainda vem uma outra moça, um pouco mais avançada a idade. Vamos ver quem é. Ruth Jafé. Ela ali está e ela traz, então, muitos conhecimentos que, como nós já dissemos, não eram acessíveis àquelas pessoas que recebiam os conhecimentos dela. E ali ao lado nós vemos assim uma sala elegante, e observando o que se passava. E dentro do tempo em que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio observa as mesas girantes, observa essas sessões nas salas elegantes, ele formula perguntas racionais, de cunho científico, pedagógico. E com o tempo, então, vai surgir o que nós conhecemos no outro slide, o Livro dos Espíritos. Aí está como foi colocada a primeira edição. Neste momento, o professor Rivaio já tinha recebido numa reunião, já tinha recebido pelo Espírito de Verdade, já tinha conhecido a missão que ele tinha de codificar o Espiritismo para um público não só daqueles que se aproximassem, mas uma codificação das respostas dos espíritos para toda a Europa. Este livro, então, foi publicado 18 de abril de 1857. E pelo trabalho árduo do professor, que agora coloca o nome de Allan Kardec, nome, como nós sabemos, de uma encarnação entre os druidas, ele quer fazer diferença entre o professor, aquele que fala da democratização do ensino na França, e daquele que codifica as palavras dos espíritos. Ele, além desse tempo do Livro dos Espíritos, ele coloca ainda em circulação a Revista Espírita, que ainda é pouco estudada, mas que traz os estudos que ele não coloca nos livros da codificação. Que livros que vêm, então, depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, depois o Céu e o Inferno, a Gênese. E nós conhecemos obras póstumas, como sabemos, depois da desencarnação de Kardec, mas também um livro precioso para todos nós. Então, o professor, que dedica toda a sua vida a escrever
a Revista Espírita, como também fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com esforço muito grande até da sua saúde, ele retorna à pátria espiritual, cumprida a missão. Vamos lembrar que, em alguma ocasião, com as mensagens e com o que ele conversava, ele pergunta ao Espírito Verdade: e se eu não puder cumprir a minha missão? Será que lembrava de Napoleão, que havia se comprometido e não tinha conseguido cumprir? Os Espíritos, nós lembramos que dizem simplesmente: outro te substituirá. Então, no dia 31 de março, de que nós estamos lembrando hoje, de 1869, vamos ver que no cemitério Père Lachaise é colocado, então, o corpo daquele que dedicou a vida a uma missão em tão pouco tempo. É um cemitério em Paris, e nós sabemos que este lema colocado no dome da sepultura de Kardec é conhecido de tantos, mas nem sempre tão compreendido. Lembramos? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Muito visitado por brasileiros e parisienses que nem sabem quem foi Allan Kardec. Voltemos, então, para uma finalização, retirando esse slide. Voltemos, então. Nós não temos a dimensão do trabalho realizado por Kardec, do Pentateuco, por toda a vida de Kardec. Nós precisamos de um estudo constante, um estudo cada vez mais profundo, porque há muito a estudar. Se naquele tempo da fervilhante Paris veio a codificação dos espíritos, é porque o plano espiritual já percebia que os homens, a sociedade daquele tempo, teria condição de começar a entender, sair das mesas girantes para um livro. E nós, tanto tempo passado, ainda estamos tentando absorver com mais profundidade tudo o que ele trouxe. E o trabalho exaustivo de Kardec, que desencarna pela ruptura de um aneurisma. Ele desencarna em trabalho e com excesso de trabalho, como sabemos. Mas Jesus enviou um missionário e que não falhou na sua missão. Outros o seguiram, outros consolidaram, como Leon Denis, nós sabemos. Bom, resta esperar nós, né, que o tempo nos conduza aos estudos, vamos dizer, aos estudos com dignidade, aos estudos sérios das obras que Allan Kardec realizou. Como espíritos pouco evoluídos, ainda estamos tão apegados à matéria e esquecidos dos nossos compromissos. Seu estudo vai nos ajudar a termos lembranças e a nos colocarmos dentro dos compromissos assumidos. E nós deixamos, então, a nossa gratidão a Allan Kardec, lembrando daqueles mártires da cidade em que ele nasceu, em Lyon,
Lembramos daqueles mártires que eram mortos nos circos e que, ao se desprenderem do corpo, diziam Ave Cristo. E aquele que nos deixou esses estudos dignificantes, que nós possamos, de uma certa maneira, também dizermos em gratidão, Ave Allan Kardec. Obrigada a esse espírito luminoso que se dignou vir até nós. Graças a Deus. Muito obrigada, Elisa, por essas suas reflexões tão valorosas. Nós agradecemos também pelo todo o seu carinho, sempre que aceita o nosso convite para estar aqui. E vamos agradecer a todos que estão conosco até o momento e reforçar o nosso convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para estar aqui conosco mais uma vez, onde nós abordaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos também que, se vocês gostaram da exposição de hoje, que não esqueçam de dar o seu like. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a nossa prece. Mais uma vez, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a esse Espírito que esteve aqui conosco, que cumpriu a sua missão, nos trazendo essa doutrina tão querida para os nossos corações, tão esclarecedora, tão confortadora. Allan Kardec, nosso querido mestre, agradecemos a ti por todo o seu trabalho para que hoje nós possamos ter a doutrina espírita junto conosco. Agradecemos também a Jesus e a esse Deus de infinito amor e bondade que está sempre conosco, sempre cuidando de cada um de nós. Pedimos assim a permissão para darmos por encerrado mais esse encontro. Graças a Deus. Muita paz a todos. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law.
unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nasci, morir, renascer.